democracia, soberania nacional. Queria que o senhor desse alguma explanação sucinta sobre a ameaça que o globalismo representa, ainda mais para um país como o Brasil, com a dimensão que tem, com os recursos naturais, com a água, com a Amazônia, com tudo que tem nesse cenário mundial. É mais um dos temas aqui do livro, Antes que Apaguem. Olha, o globalismo é um movimento em que é predicado na interferência externa sobre os governos locais. A ideia é de você neutralizar a força dos governos locais em benefício a uma agenda internacional de grandes grupos de interesse. Esses grupos de interesse são grupos econômicos e grupos políticos, ideológicos. Então, nesse processo de globalismo, você vê a interferência sendo exercida de várias maneiras. Do ponto de vista político, um dos protagonistas que nós temos é a ONU. Então, a ONU vem com agendas próprias, com cartas de manifestos de intenção de interesse muito bonitos, e você vê como eles afetam aos juízes, né? Você vê juízes aí até dizendo, olha, se vocês violarem uma medida da OMS, isso é contra a democracia. Se violarem aqui essa questão dos direitos humanos, que a ONU passou regulamentação, isso é contra a democracia. Então, é uma agenda externa que vem para manipular, para influenciar alguns agentes que comandam e que concentram o poder, e você, nesse processo, você desvirtua completamente o que é uma nação-estado, o que é o sistema representativo local, o que é o governo local, e você cria uma interferência de fora para dentro do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, você tem grandes grupos econômicos. Vamos lembrar aqui que isso está pouco divulgado, eu já divulguei algumas vezes nas minhas redes, é incrível que são as postagens que menos dá visibilidade, mas eu tenho que postar porque é importante informar. Mas existe um grupo de 500 fundos de investimento que efetivamente detém 60 trilhões de dólares de ativos sobre seu gerenciamento. Rodrigo, você já foi do mercado financeiro, você já sabe até alguns deles, né? Que pode até nomear aqui nos grandes fundos de fundos que são donos de mineradoras. BlackRock, Vanguard, Templeton, tem vários. Então, tem 500, mas os grandes maiores comandam aí perto de 20 trilhões cada um. Então, você tem aí um poder econômico concentrado na mão desses fundos. Lembrando que nos anos 80 esses fundos não existiam. Isso é um fenômeno dos anos 90, no início do século 20, a formação dos grandes hedge funds, e eles começaram a ter pulverização de ativos, tem donos de mineradora, de empresa de seguro, de bancos, de resseguro. Então, você tem uma pulverização desses ativos no mundo inteiro. E eles, com uma agenda própria de comando e controle, qual que é o interesse deles? É neutralizar essas vontades locais, porque eles têm que gerir um portfólio bem diversificado do mundo inteiro. Então, o maior risco para eles são governos locais fortes. Então, eles também têm interesse em desvirtuar os governos locais em função de uma agenda. Aí você vê isso também pautando agendas políticas. Por exemplo, agora o ESG que surge como uma medida das empresas de fazer uma série de medidas internas, de assumirem um compromisso com a questão ambiental, com a questão social, com a questão de gestão, eles estão assumindo esse compromisso. No entanto, é um custo que você, de certa maneira, está impondo nas empresas, porque eles acabam formando um cartel de opinião, aí não consegue financiamento se não faz o ESG, não consegue ali abertura comercial também se não faz o ESG, vai ficar fora de alguns acordos internacionais se não faz o ESG. Então, veja como os grupos internacionais financeiros também afetam a questão de você neutralizar o poder e a democracia efetiva que existe em cada uma das nações. E, infelizmente, os países mais abertos, os países mais democráticos, são os mais suscetíveis ao globalismo. Quem é que não sofre com o globalismo? A China não sofre quase nada com o globalismo. A Rússia também está muito bem protegida contra o globalismo. Os Estados Unidos, ele estava protegido contra o globalismo quando tinha o Donald Trump ali fazendo uma chancela muito clara contrário a essas interferências. Alguns outros países estão começando a surgir também como contrários a essa influência, como a Índia. Agora, o que esses todos têm características? São países grandes, com grande território, com grande população, então uma dinâmica interna muito poderosa. E o Brasil também tem isso. Só que o país, nesse contexto, o Brasil, neste contexto de globalismo, nós somos o maior país avassalado pelos poderes globalistas. Nós somos dominados politicamente e somos dominados economicamente por esses grandes grupos.
Então, eu acho que a gente tem que pontuar isso, começar a trazer mais luz disso, entender que o Brasil poderia estar aqui influenciando o mundo, sendo completamente soberano e independente, influenciando e protegendo a região na qual nós estamos, mas não. Estamos suscetíveis e neutralizados em qualquer ação em função das ações desses grupos de interesse econômicos e grupos de interesse políticos. Isso